essa madame Serebuá, Sai Serebuá, sabatame Serebuá, Yolo Sai Serebuá, essa madame Serebuá, Axé a todos, prazer, para quem não me conhece, sou Bruno Hilário de Oxalá e venho mais uma vez através desse meio de comunicação falar um pouco mais sobre os orixás. Desta vez, aproveitando que eu já tenho um pouco mais de gente que curtiu o nosso canal aqui no YouTube, que me segue no Instagram e também no Facebook, vou contar um pouco sobre a minha história, um pouco desse trajeto religioso que eu venho frequentando desde a minha tenridade até os dias atuais de hoje, tá bom? Provavelmente que esse vídeo vai ficar muito longo, então vai ter a primeira e a segunda parte. Espero que vocês gostem, espero que vocês estejam me conhecendo um pouco mais. E se você quiser me conhecer, né, vou deixar aqui na entrada do vídeo o meu WhatsApp, o meu telefone, para que vocês possam entrar em contato comigo. E também, né, as minhas redes sociais, para que vocês tenham um pouco mais de oportunidade, talvez, de vir até mesmo consultar um jogo de Fá comigo, um jogo de búzios, tá bom? Vamos lá, então. Então, eu sou Bruno, né? Tenho 30 anos, desculpa, tenho 30 anos, né? Estou dentro da religião desde novo, desde criança, né? E para que vocês possam entender o meu trajeto religioso, vou contar um pouquinho da minha história, tá bom? Então, assim, quando eu era criança, pequeno, desde do nascimento, né? Eu sempre passei por certas dificuldades, certos problemas de saúde, e também por momentos de muita dificuldade no sentido da espiritualidade, né? Então, quando eu era pequeno, minha mãe sempre conta que eu passava por crises de bronquite, né? E também, de certo momento, quando eu estava doente, né? Que ela não sabia o que era, porque eu estava sempre doente de uma coisa ou outra. Ela me conta que em um momento, quando eu era criança, ela me levantava do chão, assim, que eu estava com crise de choro ou com falta de ar, e ela me pegava da pele, assim, me levantava e disse que a minha pele esticava, assim, né? E aquilo ela achava um terror, né? E ela me levava no médico, quando chegava na porta do pronto-socorro, do posto, do hospital, enfim, disse que eu estava normal, que como se eu não tivesse nada, né? E isso, então, ela resolveu, vou resumir um pouco a história, porque senão fica uma história muito longa, né, pessoal? Então, com um procedimento, né, de ir no médico, e o médico sempre me receitar remédio, até que o médico disse para ela, nesse momento aí, que o meu problema não era apenas saúde, que tinha algo espiritual que estava interferindo na minha vida, porque era, como ele dizia, chegava a ser engraçado, porque eu estava mal e chegava lá bem, né? Então, que eu procurava, que minha mãe carnal procurasse alguém que pudesse me ajudar espiritualmente, né? Isso foi passando os anos, a minha mãe, né, um pouco, não descrente, mas como é que eu posso explicar, né? Uma pessoa que um pouco displicente com a religião, de certa forma, né, foi deixando passar e assim foi indo. Até que chegou meus 4 anos de idade, tendo problemas de saúde, ela procurou uma mãe de santo aqui em Bagé, a mãe Nelly de Iemanjá, né? E a mãe Nelly jogou para mim, enfim, e disse que eu precisava fazer uma segurança para o meu anjo da guarda, pois eu estava passando por aquilo porque eu estava passando por muitas guerras espirituais e precisava que o orixá me protegesse, né? Então, naquele momento, né, a partir dos meus 4 anos de idade, foi feita uma segurança com pombo, hoje conhecendo como Oribibó, né? Então eu tive, a minha primeira obrigação foi feita com 4 anos de idade, também para o Pai Oxalá, sem minha mãe saber que eu era daquele orixá, sem minha mãe ter o conhecimento de tudo isso. Foi feito um Oribibó com a mãe Nelly de Iemanjá aqui em Bagé. Foi aonde eu comecei a ter mais uma estabilidade e uma proteção espiritual. Assim veio passando o decorrer do tempo, o decorrer dos anos, né? Então eu com 6, 7 anos de idade, tinha uma mãe de santo, uma cacique de Umbanda que morava no lado da minha casa e ela tocava as festas de Umbanda e dentro daquela comunidade, né, eu brincava com os netos dela, que também tinham minha idade, então a gente tinha esse convívio, né, minhas amizades de criança. E ela sempre nos convidava ali, o pessoal do lado da minha casa, para ir nas festividades da Umbanda dela, né? Então tinha a festa de São Cosme e Damião, tinha
festa, homenagem para os pretos velhos, para os caboclos, então sempre tinha alguma homenagem e ela sempre nos convidava. E eu sempre ia, né? Eu sempre frequentava aquele terreiro de Umbanda. Então eu sempre, desde criança, tive uma grande afinidade, sempre admirei, sempre achei muito bonito, muito mágico, né? Quando a gente é criança, a gente é puro, né? E quando a gente olha a espiritualidade desta forma, eu, Bruno, né, vou colocar da minha forma, acreditava que eles fossem super-heróis, né? Então para mim aquilo era muito mágico, muito aconchegante e confortável. Então sempre que tinha, eu ia nas festividades, até que em dado momento, muitas vezes, por eu morar do lado da casa, né? Às vezes a minha mãe ia trabalhar e eu ficava com a minha tia e quando dava, eu dava uma fugidinha e ia para o centro de Umbanda desta senhora, que era a Dona Amália, aqui em Bagé, né? Dentro da região aqui, uma cacique de Umbanda bem conhecida, inclusive. Com o passar dos anos, a minha família, da parte da mãe, alguns tios foram frequentar esta casa de religião da Mãe Amália, né? Mãe Amália do Caboclo Aimoré. Isso eu tinha 6 anos, foi na época, em 96, 97, né? Bom, depois disso a minha mãe se casou, né? Então nós fomos morar em outra região, outro local da cidade. Então eu tinha poucas vezes eu iria para dentro mas sempre tive dessa terreira, mas eu sempre tive muita afeição, né? Participei muito dos rituais de mata da Dona Amália, né? Quando ela fazia mata, para mim aquilo era muito bonito. Eu me lembro que eu era criança pequena e o pessoal ia para mata e era cedo que ela tocava mata às 6 horas da manhã, ela já convocava os filhos, né? Para poder ir para o mato, né? Para fazer os rituais de mata, né? A louvação aos caboclos da mata, às entidades, né? E eu me lembro que o meu tio ia, né? E eu me levantava cedo também para ver se eu conseguia ir junto. Às vezes ela me convidava, às vezes ela não me convidava, né? Mas eu sempre estava presente ali, né? Me lembro que eles levantavam cedo, 6h30, ela saía geralmente 15 para 7, 7 horas, 7h30, quando muito, né? Isso há um bom tempo atrás, né? E até que eu sempre fui. Bom, acabei me afastando dali, né, em algum momento, porque a minha mãe se mudou. A minha mãe nunca foi muito da religião desta forma, assim, sempre foi uma coisa mais contida, mais para ela. Acabamos nos afastando, fui morar em outro local da cidade, então eu comecei em menos, né? Até que em dado momento eu fui me embora para Caxias do Sul, né, no ano de 2000, 99 para 2000, no final do ano. Fui para Caxias do Sul, então ali acabou certamente o meu vínculo com esta casa, né? Muito pouco eu ia. Com o passar do tempo, né? Já em 2002, 2003, eu estou adiantando um pouquinho, né? A minha família, a parte de pai, a maioria sempre foi da religião, né? Então, quando tinha alguma festividade, coisa assim, eu ia, né? Mas em 2002, 2003, né? Eu comecei novamente a frequentar, porque comecei a frequentar mais a casa do meu pai sanguíneo, onde ele era casado com a Nádia, né, a mãe Nádia de Oiá, aqui da cidade de Bagé, né? Então, naquele momento ainda ela não era mãe de santo, né? Mas eles eram da religião, né? E eu comecei a frequentar com eles a religião, com a mãe Aida de Oxum também, daqui da cidade de Bagé, né? Comecei a frequentar com eles esse ciclo religioso. Toda vez que eu vinha para Bagé tinha função religiosa e eu sempre estava presente, né? Então sempre frequentei a religião desta forma. Com o passar do tempo, né? Isso 2003, né? 2013 eu tinha 13 anos e eu já tinha escolhido dentro da minha cabeça que eu queria essa religião para minha vida, né? Então, eu resolvi, né, conversar com as pessoas para que eu pudesse ter alguém que me cuidasse, né, a partir dos meus 13 anos, 13 para 14 anos. Só que foi passando o tempo, né, eu sempre frequentando, só que eu era muito novo, e o meu pai carnal, né, o Luiz, ele sempre dizia para mim que eu tinha que ser adulto para viver a religião, porque era uma religião de muita responsabilidade, e além de ser de muita responsabilidade, tu precisava ter que manter ela, né? A gente sabe que toda religião, né, ela precisa ter responsabilidade e compromisso. E eu tinha que ter meu pai dizia que eu tinha que ter a minha idade de adulto para poder cumprir com ela, né? Só que chegou em 2005, nos meus 15 anos, eu já estava convicto daquilo que eu queria para minha vida.
né? E eu comecei a passar novamente dificuldades espirituais, já tinha decidido, né? Conversado quando a minha mãe, ex-mãe de santo, se aprontou, a mãe Nádia de Oiá, em 2005. Então eu já tinha decidido que eu seria filho dela, né? Se ela me aceitasse, enfim. Ela me aceitou como filho dela. Em 2005, então, foi lavada a minha cabeça com a água da canjica para o meu orixá. Me lembro que ela jogou o búzio e o meu pai não aceitava até então, né? Que eu fizesse nada, só que eu estava precisando. E ela me socorreu, né? Lavando a minha cabeça com a água da canjica e passando uma vela para o pai Oxalá. Ela já tinha jogado o búzio, né? Já tinha dito que eu era do pai Oxalá. Tanto que essa história que eu contei um pouco atrás, da pomba, né? Essa história eu fui saber agora há pouco tempo, né? Uns dois anos pra cá, que a minha mãe me lembrou que eu tinha feito uma segurança por causa do bronquite, por causa de problemas espirituais, e ela disse que tinha sido uma pomba. Aí eu falei pra ela, tá, mas o que que houve? O que que foi? Ela disse, tu fez uma pomba, uma segurança para o pai Oxalá, né? Daí então, aí, né, foi juntando as coisas, né? Então, em 2005, a mãe Nádia lavou a minha cabeça, né? Para o pai Oxalá, né? Lavou com a água da canjica. E para vocês verem como a espiritualidade é tão mágica, né? E ela sabe a nossa verdadeira intenção, né? A nossa pureza, a nossa condição. E eu sempre admirei muito os orixás. Até então eu não conhecia os orixás, eu fui conhecer os orixás a partir de 2003, 2004, por aí, né? De uma forma um pouco mais participativa, né? Porque antigamente eu era só de Umbanda, né? E a Umbanda, ela cultua as entidades enviadas dos orixás. E os orixás eu vim conhecer depois, a nação eu vim conhecer depois, a partir, vamos botar de 2005 para frente, que foi quando eu fiz as coisas para o meu orixá, né? Foi a primeira vez que eu lavei a cabeça para o orixá, né? Então foi lavada a minha cabeça com água da canjica branca para o pai Oxalá e me passado uma vela, porque meu pai não aceitava até então que eu fizesse nada, né? E eu estava precisando. E eu me lembro que quando foi passado esses axés em mim, a mãe Nádia cantou um axé, né, para o pai Oxalá, e aquele axé que foi que o meu pai escolheu, a reza, né, que é a reza do meu pai até hoje, né. Foi muito mágico aquilo na minha vida. Com o passar do tempo, então, né, eu já frequentando a religião, né, em 2018, não, desculpa, 2008, né, então eu resolvi conversar com o meu, na verdade 2006, 2007, isso. 2006, 2007, eu tava com 16 anos. Eu resolvi conversar com o meu pai e dizer que eu queria a minha religião, né? E aí tava tudo pronto, gente, para me fazer um mineró, né, um amaci dentro do lado da nação, né? Tava tudo pronto e eu não tinha falado pro meu pai assim, né? E aí tava tudo pronto, a homenagem tava com tudo pronto para fazer e o pai chegou e disse que eu não ia fazer, que eu era muito novo para fazer. E eu muito a contragosto, na época eu era muito emburrado, né? Sempre fui uma pessoa muito de personalidade muito forte, muito teimosa. E o pai disse que não era para eu fazer, fiquei muito muito bravo com ele, mas acatei, né? Afinal ele era meu pai e ele sabia mais de mim do que eu, né? Então eu acatei essa ordem dele, baixei minha cabeça e não fiz esta obrigação, mas já tinha a mão da mãe Nádia desde 2005. Chegou então em 2008, quando eu completei meus 18 anos, eu passei por algumas... como é que eu posso explicar? Eu passei por uma transição na minha vida sobre a minha orientação sexual, né? E o pai sempre disse pra mim que eu tinha que saber primeiro aquilo que eu queria pra minha vida. Depois que eu soubesse aquilo que eu queria pra minha vida, meu pai é uma peça de suma importância, porque ele me trouxe todo esse conceito religioso. Ele me mostrou a espiritualidade da forma mais correta, né? Por incrível que pareça, né? A minha mãe de santo foi, né? Ela que me instruiu, ela que me fez como religioso, né? Mas ele, estando nos bastidores, né? Ele me trouxe toda essa experiência. Como eu digo, meu pai carnal sempre foi, né? Desde que eu comecei a conviver com ele, graças à mãe Nádia, né? Uma estabilidade espiritual, de certa forma. Então, em 2008, né, eu acabei me assumindo, né, por algumas coisas que aconteceram, e decidi então que a partir daquele momento eu iria cumprir com a minha religião. O meu pai querendo ou não, né, porque eu estava convicto desde os meus 13 anos de idade, porque quando eu olhei a primeira vez, né, uma roda de batuque, um xirê, né, aquilo me encantou,
porque era tão mágico, né? Hoje o batuque é diferente, né? Também não faz muito tempo isso, mas era diferente e que continua tendo essa mesma magia, né? E eu olhei aquilo de forma tão mágica e eu olhei para os orixás, né? Que estavam no mundo naquele momento e achei aquilo grandioso, como se fossem deuses ou super-heróis. E eu falei que aquilo ali eu queria para minha vida. Que meu sonho, desde os meus 13 anos de idade, era ser pai de santo. Sempre fui muito convicto naquilo que eu queria. Então eu dizia que eu queria ser pai de santo. Né? Com o passar dos anos, a gente vai se dando conta que não é isso que a gente espera. A gente espera poder fazer a tua parte para com os orixás, que é o que eu faço hoje. Hoje, né, no ano de 2020, eu tenho seguidores dentro aqui da minha casa, né, supostamente filhos do pai Oxalá, né, supostamente meus filhos de religião, né, então hoje eu posso dizer que eu sou um pai de santo, né, e isso é uma coisa que me dá muito orgulho, porque eu sempre planejei isso para minha vida, desde os meus 13 anos. Então, gente, dando continuidade, com 18 anos, então, eu fiz um amaci, né? Uma obrigação para os orixás, para o Pai Oxalá, novamente, né? E assim fui dando continuidade da minha vida, né? Passou mais um período, novamente precisei de uma obrigação maior, né? E então, em 2009, né, para 2010, tive que deitar e fazer um obori, né, para o Pai Oxalá e junto para ser iniciado propriamente dentro da nação, né, para dar continuidade à minha espiritualidade, né? Então foi feito em 2009 para 2010, janeiro, na verdade, de 2010, foi feito um bori, né, para o Pai Oxalá dentro do Axé da Mãe Nádia, tá? Bom, assim, ó, para que o vídeo não fique muito longo, espero que vocês continuem assistindo esse vídeo. Vou dar continuidade a esse vídeo. Peço que vocês olhem, curtam esse se vocês gostaram, deixem seus comentários. Se quiserem fazer alguma pergunta, faça alguma pergunta, né? Vai estar também meu número de contato para quem quiser, para quem precisar, tá? E se quiser conversar comigo, tem meu WhatsApp aí, só me chamar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e peço que vocês continuem olhando o próximo vídeo, tá bom?